O Barroco Italiano. O Barroco Italiano é a denominação historiográfica da dimensão local na Itália do Barroco, um movimento cultural com extensão intelectual, literária de todo no gênero de arte. A pintura barroca desenvolveu-se rapidamente na Itália e o maior representante do estilo foi Caravaggio, o mestre do realismo e do contraste de luz e sombra, que explorava uma dramaticidade profunda. O pintor reunia na cena principal personagens sob um foco de luz que os destacavam num fundo muito escuro. O estilo ganhou o nome de tenebrismo, a fim de dar efeitos mais realistas ao modelado. Outros nomes de artistas conhecidos no estilo barroco são Bernini e Aleijadinho. Biografia de Caravaggio. Caravaggio foi um pintor italiano, o mais revolucionário artista do Barroco, reconhecido pela grande expressividade de suas obras e pelo espetacular contraste entre luz e sombra. Michelangelo Merisi, o Caravaggio, nasceu na pequena vila lombarda de Caravaggio, que mais tarde incorporou ao seu nome, na Itália, no dia 28 de setembro de 1571. Filho de Fermo Merisi, um mestre de obras, com 11 anos ficou órfão de pai. Aos 13 foi para Milão, onde trabalhou como aprendiz do pintor Simone Peterzano, discípulo maneirista de Tiziano, em 1592. Caravaggio foi para Roma, onde trabalhou no ateliê de Giuseppe Cesare, e logo se destacou não só por sua originalidade. Sempre envolvido em intrigas, em 1606, Caravaggio matou um adversário durante um jogo e se viu obrigado a fugir de Roma e, nos anos seguintes, percorrer várias cidades até chegar à ilha de Malta. Caravaggio foi ferido e faleceu em um atentado na praia de Porto Ercole, na Toscana, Itália, no dia 18 de julho de 1610, depois de ter se envolvido em uma briga. Caravaggio, o pintor que marcou o período barroco. Nas primeiras pinturas de Caravaggio, em que o artista combina a figura humana com as tavernas e com natureza morta, já é evidente o emprego estético do jogo de luzes e sombras, criando volume e profundidade. É nessa época o Rapaz com o Cesto de Frutas e Os Trapaceiros, obras de Caravaggio. Últimas obras. Sob temáticas religiosas e dominadas por uma intensa ação dramática, Caravaggio realizou diversas obras-primas do Barroco encomendadas pelas igrejas, entre elas a Vocação de São Mateus, o Martírio de São Mateus e o Anjo. Caravaggio e sua vida polêmica. Frequentador do submundo de Roma, Caravaggio buscava modelos entre músicos, vendedores de rua, ciganos e prostitutas. O artista espantou os fiéis ao representar São Tomé, enfiando o dedo de legista em uma ferida de Jesus Cristo ressuscitado, na tela São Tomé o Incrédulo, de 1601 e 1602. No dia 18 de julho de 2010, nas comemorações de 400 anos da morte de Caravaggio, além de uma exposição colossal em Roma, um evento bizarro em Porto Ercole exibia a ossada do artista, identificada entre 200 esqueletos enterrados na igreja local. O gênio do claro e escuro morreu com 38 anos e julgava-se que sua obra não passava de 50 pinturas, mas foram encontrados em Milão 100 desenhos do artista, pintado na adolescência, que foram procurados por mais de um século. 7 obras-primas do artista Caravaggio foram expostas no MASP. O MASP apresenta a maior exposição de obras de Caravaggio já realizada na América Latina. Caravaggio e seus seguidores traz 7 obras do artista do século XVII. Caravaggio é um artista para se apreciar com o tempo. Logo após o maneirismo, né? Você tem Renascimento, maneirismo, ele vem e insere o naturalismo na pintura. As pessoas que vocês vão poder ver nessa exposição, que estão retratadas, são pessoas do povo. São pessoas que nós estamos no movimento aí da Contra-Reforma, nós tivemos Reforma, Contra-Reforma, tivemos Concílio de Trento, então a igreja passa a usar a produção dos artistas como uma nova forma de comunicação. Medusa.
A obra foi pintada a tinta a óleo, é uma das obras mais conhecidas de Caravaggio. Ao contrário de outras, ela tem como base uma figura da mitologia grega, que é justamente Medusa. Na obra ela é representada com a cabeça decapitada e serpentes. Supõe-se que a inspiração para a pintura foi o próprio Caravaggio, já que as características de ambos são parecidos. O que mais chama atenção na obra é o realismo contido. Os olhos saltando das órbitas e a feição de horror são as características mais marcantes. O retrato de Medusa era muito usado nas armaduras e nos escudos dos guerreiros do século XVI e XVII, pois a mitologia grega é tida como a deusa da estratégia e da guerra justa, e também da sabedoria, de modo que esta obra nasceu como um escudo de desfile. Duas versões foram pintadas, a primeira em 1596 e a outra presumidamente em 1597. Análise das obras de Caravaggio. Uma de suas obras mais conhecidas é A Morte da Virgem. A Morte da Virgem foi realizada entre 1604 e 1606 e foi feita por encomenda de uma igreja chamada Siena. Contudo, a obra foi recusada pela igreja, por diversos motivos. Um dos motivos era a cor do vestido de Maria, que era vermelho. Na obra estão presentes a Virgem, que é Maria, Maria Madalena e os apóstolos. Maria está deitada com uma fisionomia tranquila, enquanto as outras pessoas se encontram angustiadas e desamparadas com a morte. Alguns estão com as mãos nas faces, enquanto outros apenas a observam. A pintura revela um jogo forte de claro e escuro, que é muito representado no barroco. Com isso, algumas figuras ficam bem visíveis enquanto outras não. Hoje em dia, a obra está preservada no Museu de Louvre, em Paris.